Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. A gente fala agora de um assunto muito importante, um problema global que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. Aqui no estado da Bahia não é diferente. A violência contra a mulher. Para combater esse que é certamente um problema tão complexo e promover a igualdade de gênero, é mais do que necessário realizar campanhas de prevenção, de enfrentamento ao ato, conscientizando cada vez mais a sociedade sobre o problema. Tanto que a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia vai realizar ações nas ruas da capital, também do interior do estado, agora, durante os festejos juninos, com a distribuição de materiais informativos sobre a violência contra a mulher e os canais de denúncia. É a campanha Oxe, Me Respeite, que também vai promover a capacitação dos agentes públicos que vão atuar nos festejos com o objetivo de fortalecer a rede de serviços e garantir uma resposta efetiva e integrada às mulheres em situação de violência. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a Superintendente de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, Camila Batista, conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Camila. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia, Levi. É uma satisfação poder participar do programa e falar aí para todos os ouvintes um pouquinho sobre a campanha, que é a campanha Oxe Me Respeito, uma campanha criada pelo governo do estado, através da Secretaria de Política para as Mulheres, que tem como objetivo promover a sensibilização sobre o assédio sexual, a importunação sexual e, infelizmente, os casos de estupro que acabam ocorrendo nesses festejos populares. Pois é, eu fico imaginando uma campanha como essa, e justo na época de festejos juninos, deve certamente ganhar um alcance bem grande, mas na sua avaliação, Camila, qual a expectativa que vocês têm quanto à efetividade da campanha? Ou seja, quais resultados vocês esperam de fato alcançar, chamando a atenção das pessoas em geral para garantir a não violência contra as mulheres? Primeiro, Jefferson, a campanha ela tem o objetivo de trabalhar com a questão da prevenção contra esses crimes, né? Então, a sensibilização, a campanha educativa, a gente trabalhar explicando para a sociedade que a importunação sexual é o simples ato do homem, muitas vezes, puxar o cabelo, puxar a mulher pelo braço, sem o consentimento dela, que é um crime. Desde 2018, a gente já tem isso tipificado na nossa Código Penal. É um crime que ele pode ser, inclusive, penalizado de 1 a 5 anos de reclusão. Conscientizar a sociedade sobre o assédio sexual, que há uma diferença. O assédio ocorre geralmente nas relações de hierarquia, na relação de trabalho. E o festejo junino, muitas vezes, no município, é um lugar onde todo mundo se conhece, às vezes todo mundo trabalha junto, e muitas vezes, por conta do festejo, os homens se sentem mais propício a cometer esses tipos de crime. Então, a ideia é dialogar com a sociedade. A campanha não é apenas uma distribuição de material, divulgação, como adesivo, panfleto, ventarola, mas sim dialogar com a sociedade. A equipe da SPM ela está hoje em alguns municípios. Ontem iniciamos o São João lá no município de Irecê, a equipe foi completa, inclusive com a unidade móvel, para o atendimento dessas mulheres vítimas de violência, e que não é só esses crimes, mas também a violência doméstica. Infelizmente, ela acontece diariamente e muitas vezes ela é manifestada publicamente durante os festejos populares. E então a unidade móvel está fazendo esse atendimento com a equipe multidisciplinar, de psicóloga, assistente social e advogada, além também de toda uma rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, que aí você envolve Ministério Público, Defensoria Pública, TJ, a Secretaria de Segurança Pública, através das delegacias especializadas, dos núcleos, e onde não tem, o Estado tem feito capacitação para toda a rede que irá trabalhar no São João. Então, nos municípios onde tem um alcance maior, como Irecê, Senhor do Bonfim, Cruz das Almas, Lauro de Freitas, Salvador, a gente tem feito capacitação com todos os agentes que estão trabalhando, desde a segurança pública até o barraqueiro, para entender também não só sobre o crime, mas também como é o fluxo para a denúncia desses tipos de abordagem de crimes que venham a ocorrer. Pois é, você fala em dialogar com a sociedade, certamente
também buscar o apoio, não é, dos diversos setores da sociedade, incluindo aí as prefeituras parceiras. Como é que tem se dado esse diálogo, essa interlocução, Camila? E quais instâncias de poder vocês também têm buscado para fortalecer essa rede? A gente tem atuado conjuntamente com as prefeituras, porque é através das prefeituras que muitas vezes as políticas públicas são executadas diretamente no município. Então, em algumas prefeituras, a gente tem incentivado a criação de organismos que trabalham com a política pública de mulheres, coordenação, diretoria, superintendência e até mesmo secretaria de mulheres, para que seja um elo de ligação com o governo do Estado, como também em campanhas educacionais. Então, o governo, através da secretaria, foi criado um programa agora recente, que é o Hoje Me Respeito, vai à escola, para trabalhar a questão da prevenção à violência na escola. Porque, Jefferson, a gente entende que para mudar uma cultura do patriarcado, uma cultura machista e misógina que a gente sofre na sociedade, é só através da educação e uma transformação social. A ONU, ela teve os dados recentemente informando que vamos demorar 300 anos para chegar à igualdade de gênero. Nós precisamos encurtar esse processo, e é através da transformação e da educação. Então, as prefeituras têm sido um parceiro nesse processo, como também os outros órgãos de Estado da Justiça também têm acompanhado. Então, não é um trabalho isolado da secretaria, tem atuado com outras secretarias, como a SEPROM, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial também, porque, infelizmente, a gente tem muitos crimes ainda em relação à questão da raça. Camila, bom dia, Ernesto. Me parece que, tudo bem, essa campanha é uma espécie de prolongamento, uma versão junina do Respeito às Minas, que vem nos últimos anos, principalmente nos carnavais, né? Que resultados a gente pode colecionar desses anos de Respeito às Minas, que faz esse mesmo discurso e também numa ocasião de festa, que enseja, como você falou, esse comportamento mais ostensivo, mais agressivo, inclusive, dos homens sobre as mulheres, para a gente imaginar um passo adiante agora com essa abordagem nas festas juninas? Sim, Ernesto. A campanha, a Secretaria de Política para as Mulheres, ela já existe há 12 anos, e desde que ela foi criada, foi incentivada as questões das campanhas preventivas de violência, ela também a nível nacional. O Ministério da Mulher agora tem trabalhado fortemente nos estados. A campanha ela teve uma nova roupagem para uma mudança, inclusive na questão do nome da campanha, para trabalhar algo mais regional. Hoje é uma palavra que é do nosso cotidiano, e ela tem dialogado bem com a sociedade. Então, iniciamos isso no Carnaval, com a questão do Hoje Me Respeite, também no uso da primeira pessoa, para que as mulheres se empoderem de que vocês precisam me respeitar. E, ao longo dos anos, ela tem trabalhado, inclusive, para incentivar a criação de outras políticas públicas. Hoje nós temos o ZAP da Mina também, que é muito utilizado por caso da denúncia. A patrulha da Ronda Maria da Penha, ela vem criada também dessa perspectiva, depois das campanhas que foram incentivadas e a necessidade de ter um policiamento mais voltado para o atendimento às mulheres. Os próprios núcleos de atendimento às mulheres, que são uma espécie de DEAN dentro dos territórios, também ela vem dessa política do debate com a sociedade, e a gente tem percebido que em alguns festejos, a gente ampliou para alguns festejos, como Festa do Divino, que ocorreu em Poções recentemente. No primeiro dia que a gente fez a sensibilização, teve a ocorrência de 3 casos. Já nos dias subsequentes, a gente não teve nenhuma ocorrência e houve mais uma aceitação da população. Então, o trabalho de vocês também da mídia é extremamente importante para que a gente divulgue essas informações, dados. Só para você ter uma noção de dados, Ernesto, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou recentemente que quase 50% da população feminina no Brasil, ou seja, quase 30 milhões de mulheres, já foram vítimas de algum tipo de importunação sexual, que eram atos que, alguns anos atrás, eram normatizados dentro da sociedade, ninguém fazia, não tinha um trabalho mais específico sobre isso, as mulheres eram puxadas pelos cabelos, eram beijadas à força, e não tinha uma política sobre trabalhar essa questão da cultura e essa questão da educação na sociedade. Então, tem sim tido um efeito importante, inclusive no diálogo com os homens, porque nós não podemos só dialogar com as mulheres, nós precisamos dialogar, inclusive, com os homens.
Perfeito. Agora, Camila, um resultado que certamente vocês esperam da campanha e essa mudança que você ressaltou aí no próprio texto da campanha, né? Você sai de um enunciado, digamos assim, mais passivo para um mais ativo. Hoje me respeite, né? Tá falando, como você falou, do ponto de vista da primeira pessoa da mulher, dando o limite, né? Um dos resultados se espera exatamente que as mulheres se encorajem mais a denunciar e, portanto, a gente pode ter uma percepção, olhando só os números, quando aumentam as ocorrências registradas, ou seja, tem menos subnotificação, né? O problema aparece mais, mas isso também não corre risco de passar aquela impressão de que, olha, a violência contra a mulher está aumentando, o feminicídio está aumentando, porque esses números estão também aumentando, mas eles aumentam exatamente como um efeito que a gente precisa entender positivo, não? Da campanha. Sim. Ernesto, a gente tem os dados aqui da Bahia que os índices de feminicídio têm aumentado, inclusive isso é bastante debatido na mídia, que é o estado que tem o terceiro maior índice de feminicídio e o primeiro do Nordeste. Mas a gente tem que também entender que esses dados passaram a ser visibilizados. O estado da Bahia foi um dos primeiros estados a começar a, inclusive, tipificar o crime de feminicídio e não homicídio doloso por motivo torpe, que você aí faz a subnotificação e você maqueia a forma que o crime ocorreu. Então, a Bahia ela foi vanguarda nesse processo, como também o Rio de Janeiro e São Paulo, e por isso que tem os maiores índices, mas, infelizmente, o feminicídio ele tem ocorrido ao longo dos anos, mesmo antes da legislação. O que a gente passou foi dar uma visibilidade maior. E, nesse sentido, quando o Estado passa a ter mais estruturas e mecanismos de enfrentamento, a tendência é aumentar esses índices, porque as mulheres se sentem seguras em denunciar. A pesquisa realizada, inclusive, pelo Fórum, ele informa que mais de 50% das mulheres não denunciam os crimes porque elas não sentem segurança do próprio Estado. Seja, e a maioria também não tem ainda dependência econômica, então não tem autonomia econômica e financeira. Então, o que o Estado tem pensado agora, através do governo federal, é a criação das Casas da Mulher Brasileira. Inclusive, Salvador vai ser inaugurado nos próximos meses, que é uma estrutura onde você tem, desde a DEAN, o Ministério Público, a Defensoria e um tribunal, uma vara especializada para atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, todo o processo vai circular dentro de um único espaço. Além disso, um atendimento de autonomia econômica e financeira para as mulheres romper o círculo da violência e também um acolhimento de casa de passagem. O Estado da Bahia vai ter essa primeira e já foram requeridas mais 3 para o interior, porque, inclusive, o nosso governador Jerônimo Rodrigues, ele tem pensado muito nessa política de interiorizar para a Bahia essas políticas que muitas vezes ocorrem só na capital, na região metropolitana. Estamos conversando aqui com a Camila Batista, que é superintendente de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. A gente está falando de uma campanha que é iniciativa do governo do estado, essa campanha Oxe, Me Respeite, mas a gente sabe, Camila, que inclusive já está sendo destacado, né? É um esforço que deve ser conjunto, ou seja, de toda a sociedade, essa luta contra a violência da mulher. Como é que você avalia, de que maneira a sociedade, independentemente dessa campanha, pode também atuar? Quais outras ações podem e devem ser colocadas em prática exatamente para promover uma educação não sexista, desconstruir esses estereótipos de gênero, né, que contribuem em muito, né, para a violência contra a mulher? Primeiro, Jefferson, o programa educacional é fundamental. E esse programa está sendo criado pelo governo do estado nas redes estaduais. Ele deve ser intensificado dentro dos municípios para a rede municipal, que ele não só trabalha com os estudantes e com os professores, mas com toda a comunidade que envolve dentro da escola. Então, você vai trabalhar com toda a sociedade de uma forma geral. Entender que a violência de gênero, ela ocorre pelo simples fato de ser mulher. Então, é uma cultura do patriarcado. Desconstruir todo o processo educacional não é fácil. Então, a gente vai precisar da contribuição de todos e todas. Além das organizações
dos movimentos sociais que têm atuado fortemente em parceria com municípios e com o governo do estado para trabalhar essa questão da prevenção e enfrentamento à violência. Acho que os dados, eles têm demonstrado, como a Ernesto bem colocou, mas é importante que cada vez que esses dados, principalmente de importunação sexual e do assédio sexual, que a campanha ela tem esse foco principal, eles precisam aparecer para que sejam incentivada a criação de outras políticas públicas para coibir esse tipo de comportamento. Quando há uma subnotificação, passa uma maquiagem que o crime não existe, que está tudo certo, que está tudo bem, e não é isso que acontece na prática. E encorajar as mulheres também a denunciar. Então, a campanha faz essa sensibilização para elas dizerem que não é não, e no caso de ser importunada, elas podem procurar uma delegacia mais próxima, não precisa ser apenas uma delegacia especializada de atendimento às mulheres, mas também elas podem utilizar através da delegacia online. Hoje, na delegacia online, a Secretaria disponibilizou para os crimes de importunação e assédio sexual. E esse acompanhamento a gente tem feito monitoramento pela Secretaria de Política para as Mulheres. A secretária Elisângela Araújo, ela tem tido um cuidado e um olhar muito forte, principalmente para as mulheres que ficam no interior, que às vezes tem uma ausência ainda da estrutura de segurança pública. Maravilha. E olhe, parabéns pela iniciativa, pela campanha. Estamos falando aqui da campanha Oxe, Me Respeite, que tem esse objetivo de fortalecer a rede de serviços, garantir uma resposta mais efetiva e integrada às mulheres em situação de violência. Olha só, essa campanha vai estar nas cidades de Amargosa, Andaraí, Cruz das Almas, Ibicuí, Irecê, Jequié, Lauro de Freitas, Mucugê, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, para citar apenas alguns municípios que estarão também juntos, não é? Nesse propósito de enfrentamento à violência contra a mulher. E muito obrigado pela sua disponibilidade, Camila Batista, que é superintendente de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Muito bom tê-la aqui conosco, seja sempre bem-vinda. Bom dia e até uma próxima, Camila. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço e coloco a Secretaria à disposição para a gente participar de mais atividades como essa, né, para começar a divulgar mais essas campanhas, que é fundamental. A mídia ela é fundamental no processo de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Certamente. A gente agradece mais uma vez. Um abraço. Agora, 7h50 na Tarde FM.